Meus amados irmãos, apóstolo Gustavo Reis da Igreja Luz, hoje é dia 5 de dezembro. Como a gente tem aqui divulgado, através de sonhos, visões, revelações da palavra, aquilo que está acontecendo no Brasil, eu quero deixar claro aqui a todos que Deus, quando Ele revela algo para os seus filhos, ou revela algo para uma pessoa que não conhece a Deus, não é temente a Deus e que está na prática do erro, do pecado, é porque Deus deseja que aquela pessoa se arrependa dos seus pecados para vir aceitar a Jesus, para que o mal não chegue até ela e até a casa dela e ela venha a morrer e, o que é pior, ir para o inferno, né? Porque a morte nessa terra, ela é passageira, nós estamos numa terra passageira, nós já estamos morrendo todos os dias, né? Mas quando morremos sem Deus, nós vamos para o inferno. E por que Deus usa a mim e tantos outros profetas, pastores, apóstolos sobre a terra, não só no Brasil, mas em outras regiões, para divertir o seu povo? Porque Ele não quer que ninguém venha morrer. Então tudo aquilo que eu estou revelando aqui, que Deus já tem me trazido a revelação desde março de 2020, né? Ou seja, 2 anos atrás, e agora recentemente Deus pediu para eu estar falando mais claramente ao povo agora a partir de outubro de 2022, né, sobre todo este juízo que está vindo sobre a nação brasileira, e não só sobre a nação brasileira, mas como eu disse, para vários países que estavam dominados pelas trevas, que estavam aí associados, né, ao crime organizado, associado a narcotraficantes, associado ao comunismo, né, associado a maldade, né, aquilo que vai contra a palavra de Deus, né, é para que estas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, né, se arrependam, né? Por quê? Porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, Ele tudo vê e tudo sabe. A palavra de Deus diz que antes que caia uma folha da árvore, Ele já sabe. A palavra de Deus diz que todos os fios dos nossos cabelos estão contados por Deus. Quantas pessoas existem no mundo e Ele sabe quantos cabelos tem em cada cabeça humana. Então, o poder de Deus é imensurável, não tem como se mensurar. A sua onisciência, onipresença, onipotência. Então não tem como você fugir de Deus. Amém? Então, quando a gente fala algo, não é para você ficar bravo comigo, ou, né, me atacar nas redes sociais, né, ou até mesmo publicamente ou fisicamente, porque eu estou aqui trazendo a revelação de Deus. Eu não estou falando de política. Amém? Eu não estou falando, vote numa pessoa ou vote em outra. Eu sou a favor de uma pessoa, sou a favor de outra. Não, meu irmão. Eu não sou a favor de ninguém. Eu sou a favor de Jesus. E aquilo que Ele me traz em revelação, em sonhos, em visões, eu trago para o povo, para alertar o povo, para que o povo se arrependa e não venha morrer e venha cair em pecado. E isso vai, as revelações que eu trago, que Deus fala comigo, é tanto para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, como para falsos pastores, falsos deuses, falsos profetas de outras religiões, né? Pessoas que estão aí em meio ao candomblé, a macumbaria, ao espiritismo, até a igreja católica, né? Que não estão vivendo a Bíblia da forma correta, como também para aqueles que são ateus, que não conhecem a Deus ou que não acreditam em Deus. E por que Deus ele traz a revelação para um profeta antes de comunicar isso a toda a nação, como está acontecendo agora? Para que a pessoa que ouça o profeta, depois que aquilo acontece, saiba que Deus é real. Saiba que realmente Deus existe, para que aqueles que são incrédulos venham a acreditar em Deus. Para quê? Para que eles deixem de ser incrédulos e venham a aceitar ao nosso Senhor Jesus. Então tudo que eu estou falando aqui, do que está para acontecer e que já está acontecendo, que eu venho falando desde março de 2020, e agora recentemente passei a falar novamente a partir de outubro de 2022, é que a partir de dezembro agora, tanto aqui no Brasil como na América Latina, em alguns países como China, né, Venezuela, Chile, Peru, né, Portugal, países que estavam sendo ameaçados ou dominados
por reinos de trevas e não de luz. Amém? Um juízo divino, uma nuvem preta que estava, né, sobre estas regiões, está começando a ser dissipada, está começando a ser arrancada. Né? Deus está vindo com um juízo, está julgando estas nações. Né? Para quê? Para que estes governantes, para que estes falsos profetas, pastores, apóstolos que estão no erro, para que o ímpio, aquele que não acredita em Deus e que está no pecado, roubando, matando, se desprostituindo, traficando, fazendo as coisas erradas, venham a se arrepender. Porque ele não quer que ninguém morra neste juízo, nessas guerras que estão para vir, estão vindo sobre estas nações. E como que tem começado isso, esse juízo, essa advertência de Deus, essa correção para que depois haja um avivamento da igreja, ou seja, um renascimento da igreja, para que a igreja seja purificada, para que as pessoas vivam no Espírito Santo de uma forma mais purificada. Primeiramente, começou através de usurpação de poderes, aonde pessoas têm se levantado umas contra as outras, né, filhos contra pais, pais contra filhos, né, brigando, matando uns aos outros. Aí depois começou essa maldade se ampliar em meio a governos, né, aonde essas pessoas que foram rebeldes, que começaram a fazer coisas erradas, maldades como em Sodoma e Gomorra, né, começaram a achar que era normal isso. É normal fazer sexo fora do casamento, é normal eu roubar, eu traficar, é normal eu usar droga, é normal eu beber até cair, né? E aí começaram a crescer, serem formados, alguns viraram professores, outros viraram pastores, outros viraram falsos profetas de outras religiões, né? Outros viraram políticos, e essa maldade foi se multiplicando, né? Que as pessoas foram crescendo, e elas começaram então a ensinar nas suas esferas de trabalho, né? Seja aquele que era um jornalista, seja aquele que era um professor, seja aquele que era um político, né? Foram querendo aprovar cada vez mais aí as suas ideias pecaminosas, as suas práticas que não vêm de Deus, que não vêm da Bíblia Sagrada, através de leis, através de ensinamento dentro das escolas, né? E aí que a gente tem visto o quê? Que pessoas têm se levantado falando contra o quê? Não, aborto é contra a Bíblia. Você não pode matar um ser humano, mesmo que você foi estuprado. Você está tirando a vida de uma criança inocente que não tem culpa desse estupro. Da mesma forma, em relação à liberação de drogas. Na Bíblia diz que tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo que faz mal para o corpo não vem de Deus e que este corpo não é nosso. Esse corpo pertence a Deus e no dia do juízo a gente vai ter que prestar contas do que nós fizemos com o nosso corpo. Nós fizemos exercício, nós corremos, nós cuidamos da nossa saúde, ou a gente ficou bebendo, consumindo drogas, fazendo o que era errado. Amém? Então é isso que eu estou explicando para vocês. Essa maldade foi crescendo nestas nações, né? E de uma certa forma, quem começou a sofrer com isso, né? Em sua grande maioria, o justo, aquele que estava querendo fazer tudo que era direito. Começou a ser perseguido, né? Eles começaram a querer então o quê? Oprimir o justo, oprimir aquele que serve a Deus. Começaram a querer o quê? Matar. Começaram a querer fazer coisas erradas com todas as pessoas de bem. Pais de família, mães de família começaram a sofrer aí por causa de mortes, sequestros, por causa de drogas. Então a maldade começou a tomar estas nações de uma forma tamanha que Deus está precisando intervir. Mas Ele não quer que ninguém morra, mas está precisando intervir. A ponto de que aqui no Brasil, e que já aconteceu em outras nações, estas pessoas que estão em todas as áreas da sociedade, desde na mídia televisiva, jornal, rádio, televisão, dentro das escolas, professores, dentro da política, né? Começaram a se unir espiritualmente em um reino de trevas, que é contra a palavra, contra aquilo que Deus institui, e de uma certa forma começaram a querer tomar o poder, a força, e não pelo voto da maioria. No Brasil, que democraticamente falando, é através das urnas eletrônicas, é através dos votos, né? Fraudaram e têm agora tentado implantar leis ali de uma forma fraudulenta para que o mal venha prevalecer,
como a liberação de drogas, liberação do aborto, liberação de tudo que é errado. Sexo parente com parente, pedofilia e tudo que é errado. Amém, meus irmãos? E aí o que acontece? A nação brasileira, ela foi para as ruas clamar por todas essas injustiças que vem sofrendo. E Deus ouviu a oração e o clamor e o jejum. E Deus mesmo é que levou estas pessoas para as ruas. Isso não tem a ver com um político, com um homem, com uma mulher, não. Com uma pessoa, não. O Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei que Deus tinha me dado sonhos de que Ele estava mostrando para todo mundo que não era um homem que estava fazendo isso, mas o Espírito Santo dele, que estava em todos, que estava conduzindo a todos, e que o próprio Deus estava arrancando do Brasil todo o mal, cortando todo o câncer, que estava impedindo as pessoas de falar. E como nós vimos, né, os brasileiros estavam sendo censurados por causa do poder do STF, do Legislativo, né? E assim começou a maldade cada vez mais ampliar e aumentar, né? E aí o que está acontecendo, apóstolo? Que está acontecendo que Deus, quando o homem não consegue se converter dos seus maus caminhos, né? Quando os políticos, os governantes não conseguem prender o povo, conduzir o povo, consertar o povo, trazer o povo ao arrependimento, o próprio Deus utiliza os exércitos. Amém? Ele é o Senhor dos exércitos. E ele tem utilizado isso. E agora o que está acontecendo no Brasil? Isso não está na mídia. Amém? Isso ainda não aconteceu, está acontecendo. Já aconteceu no mundo espiritual, está se materializando no mundo físico. Amém? Um decreto de segurança para que o exército possa ir para as ruas, tirar do poder as pessoas que cometem maldades, que cometem coisas erradas. Seja dentro de comunidades, seja na rua, em qualquer local, seja no governo, na política, lá em Brasília, no parlamento, seja dentro de igrejas, não importa, em qualquer lugar onde pessoas estiverem cometendo coisas erradas, os exércitos que estão nas ruas estão com decreto de ordem e de lei, aonde eles vão cumprir a lei e vão instituir aí o tribunal militar e vão instituir aí a segurança e refazer as leis, tirando as leis que estão erradas, favorecendo aquilo que é errado no Brasil. E as pessoas que não se arrependerem nesse período serão mortas, morrerão. E aqueles que escaparem da espada dos soldados, vamos chamar assim, o próprio Deus vai arrancar da terra, tirando o sopro de vida, e o próprio Deus vai colocar uma doença e a pessoa vai morrer. Então isso que eu estou alertando vocês, que Deus tem mandado eu falar para vocês, é algo espiritual que está acontecendo para que você que é descrente, não acredita em Deus, vendo esse vídeo, entenda que isso não aconteceu ainda, vai acontecer, para que você possa passar a acreditar em Deus e se arrepender dos seus maus caminhos e passe a ler a Bíblia, frequentar uma igreja, adorar ao único Deus que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sair de outras igrejas, de outras religiões que pregam coisas que não são de Deus, para que esse mal não chegue até sua casa e até você. Amém? E o que vai acontecer agora, nos próximos dias, nos próximos meses? Meus irmãos, isso que está para acontecer não vai ficar esse governo de exceção, esse governo temporário aí, aonde somente as Forças Armadas, juntamente com um líder que vai ser ali levantado por eles, que vai julgar a nação por pouco tempo. Isso é no mínimo 8 meses e pode demorar até anos. Amém? Deus ainda não me revelou o tempo exato. Mas isso está para acontecer e vai acontecer. E quando isso acontecer, meus irmãos, pessoas que não têm o entendimento vão querer fazer manifestações, vão querer ir para as ruas brigar e serão duramente advertidas pelo exército. Pode até haver mortes de inocentes, às vezes num tiroteio, às vezes pessoas mal intencionadas com armas indo contra o exército, uma guerra civil. Países de outras nações que estão de olho nas terras brasileiras, na Amazônia, nas riquezas, no ouro, na prata, podem tentar invadir pelas fronteiras. Políticos internacionais ligados à nova ordem mundial
podem tentar de uma forma de pressão administrativa através de leis, né? Este falso supremo poder, como eu já preguei em algumas outras pregações, você entra lá no site, né? @igrejaluz com 2 Es, ou na nossa página do Facebook, Apóstolo Gustavo Reis, e assiste as pregações que lá explica mais detalhadamente sobre tudo. Isso é só um resumo aqui para vocês. Eu não estou falando da palavra, eu estou só alertando vocês, mas lá na palavra tem tudo explicando. Para que possam tentar entrar e possam tentar, de uma certa forma, através de leis aí, de tratados internacionais, forçar o presidente ou os exércitos a parar. Senão, eles podem querer vir invadir. Então, vai ser como se fosse uma guerra fria, vamos chamar assim. Uma guerra de poderes ali com outras nações não bélicas, que pode resultar até numa guerra, numa terceira guerra ou em outras guerras. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque Deus ainda não me revelou sobre pessoas de outras nações vindo para cá. Deus só me revelou até agora sobre internamente, a guerra interna civil que está acontecendo e vai acontecer nos próximos dias, como eu disse, a partir de dezembro. Amém, meus irmãos? Então, você que está assistindo isso, entenda, não é brincadeira, se arrependa, procure uma igreja, né? Não vá para a rua se rebelar, né? Não fique vacilando na rua, né? Fica dentro da sua casa, protege a sua família, protege a sua esposa. Amém? Tá? O que vai acontecer? Como eu disse, tumultos nas ruas, pessoas se batendo, né? Inocentes podem morrer. Se você é de uma comunidade, de um lugar mais carente, aonde ali pode acontecer conflitos maiores, né? Cuidado, pessoas inocentes ali podem sofrer, pode haver invasões de casas, né? Deus mostrava em sonhos que haveriam invasões de casas, pessoas armadas, né? Pessoas inocentes seriam baleadas, feridas, tá? Então, Deus está mostrando para você tudo o que está acontecendo, que vai acontecer, para que você não seja pego de surpresa e você venha se arrepender. Por isso, minha irmã, Deus continua mostrando o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que você se arrependa. Amém? Como eu já disse, já foi decretado no mundo espiritual e só vai se materializar nos próximos dias. Exército nas ruas, tomando as fronteiras, tomando as comunidades, as favelas, tomando as ruas de São Paulo, do Brasil inteiro, Paraná, Santa Catarina, litoral, São Paulo, as praias. Amém? Então, se arrependa em nome de Cristo Jesus, tá? Que mais que vai acontecer? Amém? Outras nações vão começar a seguir o exemplo da nação brasileira. Começarão a ir para as ruas, protestar contra a maldade, contra o que está errado, contra o comércio de drogas, contra políticos corruptos, contra o abuso de poder, contra vacinas obrigatórias, né? Contra o abuso da saúde, né? A imposição de força militar e política e até mesmo de guarda em cima da saúde para obrigar as pessoas a ficarem em quarentena, tomarem vacina ou fazerem coisas, o uso de medicamentos que a população não quer por livre e espontânea vontade. Tudo isso vai começar a acontecer nestes países, né? Uma convulsão social movida pelo Espírito Santo. E aqueles que perseverarem até o fim, acreditando em Deus, orando, jejuando e se convertendo dos seus maus caminhos, terão as suas nações aí transformadas e convertidas. Por quanto tempo isso, apóstolo? Não por muito tempo. Por quê? Porque nós já estamos se aproximando do fim e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós sabemos que neste tempo o anticristo vai se manifestar. As nações começarão a se unir e um só governo será instituído, né? Uma só moeda nacional será instituída, né? Mundial, na verdade, uma só moeda mundial, um só sistema de saúde mundial, com as suas leis, né? Aí o extermínio em massa, através de doenças, pandemias,
de pessoas na humanidade para controlar o crescimento das pessoas, né? Do nascimento de pessoas, né? A implementação de chips obrigatórios, que sem eles você não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada. Vai ser um excluído da sociedade, até perseguido e muitas vezes preso, até mesmo morto. Pessoas começarão a se entregar umas às outras ao governo para serem mortas, porque não estão obedecendo às leis mundiais, não é? Tudo isso é preparação. E isso um falso profeta, né, instituído por uma única religião que está sendo criada e vai ser criada falsa, que vão dizer ali que foi unificada as religiões pela paz. Vai se manifestar essa religião, esse profeta falso que vai representar essa religião, vai dizer que uma pessoa é o Cristo, é o Messias. E esse Cristo, esse falso Messias, que pode ser que seja um político, ou pode ser que seja alguém dentro de uma dessas religiões que vai prometer a paz ao mundo, trará paz por um período de tempo. E o povo vai achar que está tudo bem, e muitos escolhidos que antes serviam somente a Jesus e que sabiam que o Messias já tinha vindo e que ele não vai voltar de novo da mesma forma humana, mas só vai vir nos céus para tirar a sua igreja da terra, vão se corromper e vão servir a esse falso Deus aqui na terra. E aí depois de um tempo ele vai começar a perseguir as igrejas, vai haver muita tribulação, morte, aí Deus dos céus vai vir, vai abrir os selos, e aí vai começar a vir, né? Muita coisa ruim sobre a humanidade, enfim. Tá? A ordem dos fatores não muda o resultado final. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Porque nem a gente sabe por completo 100% o livro de Apocalipse e como vai ser. Porque Deus não revelou tudo a todos. Ele continua revelando aos poucos às pessoas, para que se arrependam. Mas no final haverá um juízo, onde todos aqueles que já morreram ressuscitarão dos mortos e serão julgados diante de Deus pelas suas obras e pela sua fé. Se foram pessoas boas e se praticaram boas obras e se acreditaram no Messias verdadeiro, que é o Senhor Jesus, que morreu há 2022 anos atrás, quase 2023, para remissão dos nossos pecados. Amém? Outra coisa, meus irmãos, nós muitas vezes estamos em grupos que são de várias igrejas diferentes, né? Ou em grupos até mesmo aí de pessoas normais. E quando a gente prega a palavra, ou posta um vídeo, ou fala alguma coisa, muitos têm nos expulsado, né? Muitos têm se levantado contra a pregação da verdade, meus irmãos. Tá? Tomem cuidado, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias eles não suportariam a sã doutrina, fariam guias cegos para eles mesmos. A palavra de Deus diz que aquele que não quer a verdade, que não suporta a luz, ele foge da luz. Mas aquele que quer cada vez ser mais santificado, ele mais se aproxima da luz. Então, se a gente prega algo que a pessoa não gosta, ela pega, retém o que é bom, o que não é bom, ela não absorve. Agora, nos expulsar dos grupos, né? Isso já mostra que estas pessoas estão no erro, porque a palavra veio, entrou no coração dela, ela não aceitou a palavra e o que ela faz? Ela te expulsa. Amém? Então, como eu estou dizendo para você, arrependa-se. Mas apóstolo, como é que eu sei se eu estou em pecado? Como é que eu sei se eu posso ser pego por esse juízo, pelo que está vindo sobre o Brasil, na minha vida? Né? Se você é da igreja, tá? Você é um líder religioso, primeira coisa, se você tem cedido o seu púlpito para políticos, por causa de cargos públicos, se você tem vendido as igrejas, né, induzindo pessoas a voltarem e pessoas que praticam contra a palavra de Deus por dinheiro, né, você está em pecado. Se você tem aceitado verbas públicas de prefeituras, de secretarias, ou se você é um cantor e tem aceitado verbas públicas para cantar em eventos religiosos, tá? Você está sendo massa de manobra para todo esse mal. Você está em pecado, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos cantar
por cachês. Amém? Da mesma forma, se você tem feito congressos na sua igreja, cobrado valores para as pessoas entrar, fazendo acepção de pessoas, essa entra porque essa paga, essa não entra porque não paga. Vou fazer um workshop aqui da família, cobra a entrada dentro da igreja para as pessoas ir lá e serem abençoadas com a palavra de Deus. Você está em pecado. Amém? A casa de Deus é uma casa de oração. Não devemos cobrar para as pessoas entrarem. Se você tem pego dízimos e ofertas, pessoas têm ofertado e têm comprado coisas para sua casa e tem esquecido de comprar para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o necessitado, não tem vestido nu, não tem visitado os enfermos, comprado remédios, você está em pecado. Amém? Se você tem escrito livros com a palavra de Deus e vendido para as pessoas e com o dinheiro dessas ofertas, desses livros, não tem comprado comida para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o necessitado, somente para si próprio, você está em pecado. Amém? E se você é do mundo, tá? E tiver, como eu disse, bebendo demais, usando drogas, se prostituindo, fazendo sexo fora do casamento, fazendo sexo homossexual, homem com homem, mulher com mulher, né? Tudo isso são práticas repugnantes. Que mais, apóstolo? Aí você procura na Bíblia. Amém? Que eu não tenho como falar todos aqui, todos os pecados que as pessoas cometem. Antes que esse juízo chegue até a tua casa. Amém? Porque nós vamos passar um tempo aqui agora de luta, um tempo agora de perseguição, um tempo agora de justiça, de correção. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, eu acredito no teu profeta, eu acredito no teu pastor, no teu apóstolo que o Senhor enviaste neste momento para me conduzir à verdade do que está para acontecer sobre o Brasil e sobre estas nações, China, América Latina, né? Europa. Senhor Jesus, eu quero neste momento, Pai, me arrepender dos meus pecados, conscientes e inconscientes. E se eu estou hoje no crime, se eu estou hoje na pedofilia, se eu estou hoje nas drogas, na bebedeira, na lascívia, na imoralidade, se eu estou hoje na corrupção, no roubo, né? No sequestro, se eu estou hoje fazendo práticas que não agradam ao Senhor, eu quero deixá-las agora. Mesmo que eu não tenha forças para isso, eu te peço, vem com o teu Espírito Santo dentro de mim e expulsa todo principado, toda potestade, todo espírito demoníaco que me acorrenta a estas práticas. Perdoa os meus pecados, meu e até da minha 10ª geração. Lava-me com o sangue do Cordeiro neste momento, Pai. Me ajuda a sair deste meio, destas pessoas, dessa cilada, disso que tem me amarrado espiritualmente, seja estas religiões que eu pratico, se faço sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Eu me arrependo neste momento, Senhor Jesus, e desejo, Pai, em nome de Cristo Jesus, andar na luz, andar no teu reino, no reino celestial e sair do reino das trevas. Perdoa o meu pecado, escreve o meu nome no livro da vida eterna, Senhor Jesus. Que eu possa caminhar em luz, que eu possa caminhar mediante a tua palavra. Prepara uma igreja para mim próximo da minha casa, homens e mulheres que são exemplo e líderes para me conduzirem e me ensinarem como eu devo andar e o que eu devo fazer e como eu devo viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que as pessoas saibam o que está acontecendo sobre o Brasil, o que vai acontecer nestas outras nações. Se você tem pessoas em outras nações aqui que eu citei, compartilha para estas outras pessoas, para que eles saibam o que vai acontecer, que essas nações estão se espelhando no Brasil para tentarem se libertar neste período aí de tribulação que está vindo sobre a terra. Amém? Entra no nosso Facebook, no nosso Instagram, @IgrejaLuz2E, segue lá. Participa para você estar sempre atento com as mensagens que a gente está mandando aqui, as revelações. Bem como também eu te peço, se você quiser ajudar essa obra. E por que eu peço ajuda? Não é para mim. Nós pastoreamos igreja para que a gente possa ajudar estas pessoas neste tempo agora de perseguição, né? Comprando alimentos, ajudando o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, dividindo o nosso alimento, comprando alimentos para as pessoas, roupas para aqueles que precisam. Manda uma oferta no Pix, aplanejamento@gmail.com. Vai aparecer o nome da minha esposa, pastora Jamila Alves. aplanejamento@gmail.com. Faz uma oferta lá que Deus tocar no teu coração, que isso vai ser revertido para a obra de Deus, para que essas mensagens continuem sendo pregadas, para que pessoas sejam assistidas e ajudadas em comunidades, nas ruas, próximos de São Paulo, das outras regiões aqui onde a gente pastoreia.
em nome de Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz.